Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 10. Peço que a igreja acompanhe a leitura. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos à minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém? Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Só até aqui, meus irmãos, pois é o fim da carta. E é com muita felicidade que eu comunico à igreja que nós caminhamos juntos por toda esta carta, quase um período de um ano. Há tempos nós temos estudado a carta aos Filipenses e Deus tem nos sustentado. Pois bem, meus irmãos, nós chegamos no fim dela. Mas, como eu sempre costumo fazer, uma recapitulação daquilo que nós estudamos, peço que os irmãos se recordem de alguns pontos que são essenciais aqui. Primeiro é que o apóstolo Paulo é o seu autor. Ele mesmo se identifica lá no início da carta, no seu primeiro capítulo, no verso 1. Ele já diz a respeito de quem estava com ele, inclusive, que é Timóteo, e direciona essa carta às autoridades e à igreja de Filipos. As autoridades, sim, meus irmãos, porque era necessário que algumas ações fossem tomadas no fluxo dessa carta. E também a igreja para confortá-los. Não podemos nos esquecer, meus irmãos, que essa carta ela tem uma característica pastoral. Sim, pastoral, porque o apóstolo Paulo é o seu fundador. Vou melhorar. O apóstolo Paulo foi o instrumento de Deus usado para que essa igreja viesse a surgir. E como seu primeiro pastor, ele escreve com muito amor e muito zelo para essa igreja, preocupado com, primeiro, as dificuldades que os acometiam. Aquela igreja sofria por duras perseguições por causa da sua fidelidade para com o evangelho do nosso Senhor Jesus. E segundo, porque assim como nos dias de hoje, naquele tempo tão próximo dos dias do Senhor Jesus, haviam aqueles que queriam perverter o verdadeiro ensino, que queriam causar a divisão no meio da igreja. Pois bem, então, dado esse panorama, nós vemos vários temas sendo tratados no início da carta até o correr do dia de hoje. Temas dos quais a igreja vinha passando por dificuldades, a igreja vinha vinha sendo perseguida por causa do evangelho, mas ele o tempo todo os confortava,
mostrando o seu próprio exemplo, como aquele que estava preso e que ainda assim era sustentado pelo Senhor Jesus. Agora eu quero fazer só uma recapitulação daquilo que nós tomamos de lição na última pregação ministrada, o qual foi chamada de Recomendações à Verdadeira Igreja, e foi bastante aplicada nos dias de hoje para nós. Como, por exemplo, a igreja, a partir do capítulo 4, peço que os irmãos passem a acompanhar agora na Escritura. No capítulo 4, no seu início, a igreja, ela precisa andar em harmonia. Logo no início da carta, nós temos ali, no capítulo 4, diz: rogo Evódia e a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Havia uma disputa, por isso a necessidade de que pensassem concordemente, porque pensassem harmonicamente. E o apóstolo também vai direcionar aqui os presbíteros, aqui as autoridades da igreja auxiliem para que a igreja não cresça nessa divisão, ou não cresça num confrontar de pensamentos, mas que antes diminuam-se a si mesmos e caminhem em unidade. Nós vimos o tema de unidade ser tratado o tempo todo nesta carta, muitas ênfases foram dadas, e assim ele também diz: também peço que os auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Eram crentes, irmãs, eram crentes essas irmãs. Então nós aprendemos isso como um primeiro ponto, que nos serve também de exortação nos dias de hoje. Como igreja precisamos andar com um pensamento conforme, seguindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não adianta queremos andar para um lado enquanto outros querem andar para o outro, que o máximo que vamos fazer é sairmos por aquelas portas e não voltarmos mais. A igreja se divide, meus irmãos, ela enfraquece, ela perde aquilo que é basilar, é a unidade. A igreja só é igreja por conta da sua unidade. Outro ponto de muita importância é que a igreja deveria se alegrar no Senhor. E isso vale para nós, deve se alegrar no Senhor. Tudo o que nós já aprendemos. Mas em que sentido se alegrar em Deus? Se alegrar que Ele é a nossa plena satisfação. Uma igreja que anda aí ansiosa, à torta e à direita, não é uma igreja que confia em Deus. A igreja precisa se alegrar no Senhor, porque é Ele quem supre as nossas necessidades, é Ele quem está nos auxiliando. O nosso Deus não dormita, não é o que diz o Salmo? Não dorme aquele que guarda Israel. Também aprendemos que devemos ser moderados, um espírito perdoador. Uma igreja que não perdoa não cumpre o essencial no mandamento: não ama o seu próximo. A palavra de Deus diz que nós devemos perdoar o nosso próximo. A igreja precisa perdoar. Também, por fim, meus irmãos, até a gente chegar na leitura que fizemos agora há pouco, o finalzinho dessa perícope, dessa divisão do capítulo 4, versos 8 e 9, trata daquilo que nós, como igreja, devemos pensar. O que deve ocupar a nossa mente? E nós temos isso muitos teólogos dizem, eu vou me valer deles. Nós temos uma lente, os óculos da palavra, que nos darão o discernimento. E devemos nos ocupar de tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é proveitoso, segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o nosso guia norteador, e a partir dela nós podemos basilar a nossa conduta, a nossa vida ética em sociedade. Então, sim, devemos nos ocupar daquilo que é bom, tendo ciência de que, me apropriando de Agostinho, toda verdade é verdade de Deus. Se é verdade, é verdade, e por ser verdade, só pode proceder do nosso Deus, porque aquilo que é mentira, nós sabemos quem é o Pai, e dela nós não devemos nos associar. Tudo isso, meus irmãos, para que no final dessa divisão, o apóstolo Paulo diz, no verso 9: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. O modelo a ser seguido
a Bíblia nos mostra homens íntegros que viveram no tempo em que ela foi escrita, foram um modelo para aquela igreja local. Para nós, meus irmãos, nós temos a palavra de Deus, e o Deus da paz será convosco. Foi só até aí que nós estudamos na última vez que nos encontramos com a carta de Paulo aos Filipenses, perdão. Paulo aos Filipenses. Agora vamos continuar a exposição da carta. E por fim, com esse tom de final que o apóstolo apresenta, no verso 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, verso 10. Verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Aqui, queridos irmãos, o apóstolo Paulo retorna ao princípio desta carta. No início da carta, o apóstolo Paulo elogia a igreja dos Filipenses pela conduta deles, pela forma como eles se manifestavam. Eu vou explicar essa passagem, peço que os irmãos se atentem. Se os irmãos retornarem logo no início da carta, no capítulo 1, a partir do verso 3, o apóstolo Paulo diz: dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós. Só esse verso. Depois ele vai dizer o que ele recorda, mas é a operosidade dessa igreja. E aqui no finalzinho ele retoma isso. Ele diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Vamos voltar para aquela ideia onde estava o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava preso, impossibilitado de fazer muitas coisas, meus irmãos, dos quais nós podemos fazer hoje. Ele carecia de recursos. E o mais interessante disso é que esta igreja no qual ele pastoreou, o auxiliava, não uma vez, não duas vezes, mas com frequência. E o apóstolo Paulo se alegra nisso, enaltece a postura da igreja. E continua: o qual também tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Muitas vezes eles foram impedidos de fazer o bem ao apóstolo. Muitas vezes eles foram impedidos, não tiveram a oportunidade de ajudar o pastor da igreja, Paulo. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O que é interessante aqui, meus irmãos, ainda que o apóstolo precisasse de todos estes recursos, ele não deixa de enaltecer a ação da igreja, a disposição da igreja. Paulo disse com clareza: aprendi a viver bem em toda e qualquer situação. Olha lá. E viver bem aqui é viver contente. Viver contente, irmãos, é viver satisfeito. Paulo sabe a que Deus ele serve. Paulo descansa em Deus, é um modelo para a gente aprender com ele, mas também aprender com a igreja, né? A ação da igreja, o interesse dela. Paulo elogia a ação, a disposição de doar, a disposição de compartilhar, a disposição de ofertar. E ainda diz assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Só até aqui. Nós nos lembramos do apóstolo, né? Só a gente partir para Atos dos Apóstolos e ver lá como que era a vida e a conduta do apóstolo Paulo. Rico, nobre, um homem temente a Deus, zeloso, fariseu como era, mas perseguidor da igreja. Não havia entendido e não compreendia ainda verdadeiramente o Evangelho.
Mas naquele período, abastado, era reconhecido entre os sacerdotes, tinha acesso inclusive ao sumo sacerdote. O que foi fazer quando pediu cartas a Damasco para que fosse entregá-las lá? Pedindo a cabeça dos cristãos. Então o Senhor Jesus diz: Paulo, por que persegues a mim? Ou por que me persegues? E aí Paulo aprende a viver da outra forma, porque convertido do seu caminho, conhecendo o Senhor Jesus, passa a sofrer. O que importa é ele sofrer pelo nome do Senhor Jesus. Não foi isso que o nosso Senhor disse a Ananias antes de que as escamas lhe caíssem dos olhos? Então era necessário que o apóstolo soubesse dessas duas situações. E quando ele diz que ele sabe viver tanto na bonança quanto na escassez, ele está dizendo a verdade, não está sendo hipócrita. Por isso que quando ele fala que ele está contente em qualquer situação, ele está sendo verdadeiro também. E o que importa ali era a ação dos filipenses, a ação da igreja de Filipos. E aqui nós temos o verso 13, que por nossa infelicidade tem sido ultimamente usado, aliás, é uma das expressões mais mal utilizadas em toda a Escritura. Tudo posso naquele que me fortalece. Se eu tirar todo o contexto de ser tudo posso naquele que me fortalece, eu posso todas as coisas, mas eu posso no sentido de eu posso adquiri-las. Não é um sentido de eu posso suportá-las, porque Deus está comigo. Aqui, meus irmãos, caminha junto com o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Algumas traduções dizem: e isso me basta. Eu prefiro essa, porque me faz repousar por águas tranquilas, se alimentar de pastos verdejantes. E ainda que ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. É nisso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo está se referindo. A dificuldade que ele está passando, essa escassez que ele está passando, a bonança que ele teve no passado, é graça de Deus. E que hoje, se há dificuldade na sua vida, se ele está por dificuldades, ele pode suportá-las, porque é Deus quem o fortalece. E isso ele fala mais uma vez, ele fala isso para enaltecer, mais uma vez, irmãos, a ação da igreja. E no verso 14 nós temos: todavia, ele retoma a alegria, o motivo da sua alegria. Todavia fizestes bem, associando-vos à minha tribulação. A igreja se compadeceu da vida do apóstolo. Estava preocupada com ele, preocupada com a sua condição. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Aqui, queridos, nós podemos perceber essa passagem que ele diz em Atos 17. Eu espero, com a graça de Deus, hoje à noite poder estudar com os irmãos Atos 16. E nós vamos ter tudo o que aconteceu no início da igreja em Filipos, dos Filipenses. Mas aqui então ele está dizendo: olha, eu mal parti e vocês, meus irmãos, estavam já se compadecendo, estavam me acompanhando, estavam me auxiliando. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para a minha necessidade. Aquilo que Paulo precisava, ele era suprido. Naquilo que ele precisava, ele era suprido. Ele estava feliz, não pelos bens que ele recebeu, mas por ver a igreja madura, se associando à sua causa, a causa de Cristo, preocupada com o Evangelho do Senhor,
preocupado com a mensagem de Cristo ressurreto dentre os mortos, que dá a salvação a todo aquele que nele crê e se arrepende dos seus pecados. E ele reitera isso no verso 17, olha lá. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa, é o fruto que aumente o vosso crédito. O que é o crédito aqui, meus irmãos? Se nós não somos salvos por obras. Nós sabemos, queridos, que nós não somos salvos por obras. Somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a fé que manifestamos nele. Romanos 5. Mas também em Romanos 6, e lá em Tiago nós vamos ver um tema que é: por que fomos salvos? Porque a graça abundou sobre nós, podemos superabundar, ou seja, fazendo pecando contra o Senhor, para que ela superabunde ainda mais. Eu devo continuar numa conduta imprópria, uma vez que creio no Senhor Jesus? Não. O apóstolo diz no enfático: de maneira alguma. Romanos 6. Mas o que vale aqui então, queridos irmãos, é que este é o fruto de verdadeiros convertidos, é o fruto de uma igreja preocupada, é o fruto de uma igreja que está de fato pensando no evangelho do reino e na sua salvação e na salvação da igreja, a salvação dos eleitos, para que estes despertem. E esse crédito, meus irmãos, de fato, teremos um crédito. Aquilo que nos está guardado está reservado para o último dia, o dia da manifestação do nosso Deus. E que prêmio nós receberemos, hein? A parte da herança, junto do Filho. Essa esperança não pode fugir dos nossos olhos. A esperança com a vida eterna não pode ser algo que está lá longe. A gente deve viver uma vida como cristãos aqui neste lugar, mas com os olhos fitos ali. Aqui nós aprendemos viver verdadeiramente bem, porque viver bem aqui é viver debaixo da vontade de Deus, debaixo daquele que é o sumo bem. Mas nós não podemos deixar que a eternidade desvaneça dos nossos olhos. O 18 diz: recebi tudo e tenho abundância. Recebi tudo e tenho muito. Igreja. É um pastor agradecendo a sua igreja pelo cuidado que ela teve. Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte com um aroma suave, como um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. A ação dos filipenses é tida como uma ação tão boa, tão fiel, tão verdadeira, que é comparada às ofertas que a igreja do Antigo Testamento fazia diante do Senhor. O apóstolo faz essa relação para mostrar isso à igreja. Vocês estão no caminho certo, porque o que vocês estão fazendo é para Deus. A disposição de vocês como igreja é uma ação a Deus, é uma oferta, é um sacrifício que a igreja faz ao Senhor e Ele recebe. A gente vê essas referências como em Êxodo, capítulo 29, verso 18. Eu não vou pedir para os irmãos abrirem lá, mas se quiserem tomar nota, isso remete à ideia do sacrifício que é recebido por Deus como aroma suave. E ele diz, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E aí ele diz em contrapartida a isso, irmãos: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades.
Irmãos, isso não é somente uma oração retributiva, não entendamos dessa forma, mas ela era necessária para mostrar aos irmãos de Filipos, da igreja lá em Filipos, irmãos, os filipenses, de que esta ação que eles fizeram, essa ação tomada, era agradável e aprazível a Deus. Por isso foi enaltecida. E por isso o apóstolo intercede a Deus para que o Senhor os supram em todas as suas necessidades. Por isso que a igreja não deve andar com uma ansiedade, ansiosa. Porque o Senhor é quem concede a graça. O Senhor é quem nos alimenta. O Senhor é quem nos concede as demais coisas que nós vemos lá nos evangelhos. Quando o Senhor Jesus diz assim: não andeis ansiosos por que hão de comer e beber. Antes, pregai o evangelho, buscai o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescidas. As demais são as coisas a serem supridas. O apóstolo Paulo trabalhou duramente, estava preso por causa da palavra, mas mesmo lá, em prisão, não deixou de ter as suas necessidades supridas. E o que significa isso, meus irmãos? Significa que o nosso Deus nunca dorme, que o nosso Deus cuida da sua igreja, do seu povo, e que é Ele quem há de nos suprir em meio às dificuldades, e que é nele quem podemos descansar. O meu Deus, segundo a riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui, meus irmãos, como um ato de pura humildade do apóstolo, se coloca diante da igreja, no mesmo patamar, e diz: a nosso Deus, ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O apóstolo não recebia os donativos porque ele era o apóstolo, como algumas igrejas acabam fazendo isso. A diferença é tão gritante, meus irmãos, se nós compararmos com as igrejas dos nossos tempos, que ofertam as coisas primeiro para receber em troca alguma coisa, que é terrível. O apóstolo não precisava disso, mas ele enaltece a ação da igreja, o que ela se preocupava. E diz então no verso 21: saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Isso aqui, irmãos, é como o cristão deve se relacionar. Primeiro devemos entender que todo aquele que é crente em Cristo e vive procurando a santidade é um santo, é alguém que é separado do mundo para Deus. Não que ele esteja tirado do mundo, que ele não vá viver mais do mundo como viveram outros no passado, os mosteiros de cristãos que se... Não, nosso Senhor Jesus intercede por nós, rogo para que não os tire do mundo, mas que os preserve do mal. Foi essa oração que o Senhor Jesus fez em João capítulo 17. Então cada um dos cristãos devem se saudar uns aos outros. E aí ele diz assim: os irmãos que se acham comigo vos saúdam também. Onde o apóstolo Paulo estava preso, muito provavelmente seus companheiros de prisão saudavam. Mas aqui tem um ponto interessante aqui. Todos os santos vos saúdam, todos os cristãos, todos os que creem no Senhor, especialmente os da casa de César. Quem é esse César? Vamos para a Filipenses capítulo 1, versos 12 e 13. Isso aqui é interessante. Filipenses 1, 12 e 13 diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Esse César aqui é o imperador romano.
E quando ele diz que os da casa de César vos saúdam, ele está dizendo: olha, até a guarda do imperador crê no nome do Senhor Jesus. São irmãos, saúdam vocês. E conclui com uma doxologia, um sentido de adoração. No verso 23 diz: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. E esse espírito está com letra minúscula, meus irmãos. Isso significa que não é o Espírito Santo, é o espírito individual de cada um. Isso na filosofia, naquele período, aponta algo para disposição, a disposição de vocês. O apóstolo Paulo está dizendo assim: a graça do Senhor Jesus seja com a vossa disposição, para que vocês, igreja, continuem a fazer como estão fazendo, continuem a lutar, a trabalhar pela causa de Cristo, continuem a ofertar e a enviar os donativos àqueles que precisam, ajam com a caridade, andem em unidade. Tudo isso aqui resume tudo o que nós estudamos. Aliás, essa disposição aqui é para que a igreja permaneça fiel a tudo quanto aprendeu do apóstolo. É uma recomendação pastoral. E é isso que ele diz no fim, e é assim que termina a carta aos Filipenses. Agora, só algumas aplicações rápidas para a gente concluir. Primeira é que a igreja deve ser grata por tudo o que tem e pelo que é. Sim, há algumas pessoas que têm muito, graças a Deus, têm condições boas, têm um bom emprego, têm uma família estruturada, e há outras que não, há outras que passam por dificuldades. Mas em tudo a igreja precisa ser grata, tanto aqueles que possuem quanto aqueles que não possuem. Usa o exemplo do apóstolo Paulo. Em que condição que ele estava? Qual a condição que estava o apóstolo naquele momento? Acho que é pior, muito pior do que a nossa. E mesmo assim ele era grato a Deus. Mesmo assim ele aprendeu a confiar em Deus, descansar nele. E isto serve para nós. Mesmo diante das dificuldades das nossas vidas, procuremos, irmãos, descansar em Deus, confiar no Senhor, sermos gratos a Ele. E a segunda recomendação é justamente essa: confiar e descansar no Senhor, pois é nele que temos força. E toda vez que a gente vai usar o versículo de Filipenses capítulo 4, verso 13, isso, tudo posso naquele que me fortalece. Tenhamos em mente o que aconteceu com o apóstolo antes, para a gente entender o que ele queria dizer. Quando nós dizemos tudo posso naquele que me fortalece, não sou super crente, eu sou um cristão e que vivo na dependência do nosso Deus, e que vivendo desta forma Ele me fortalece em toda e qualquer situação, tanto na dificuldade quanto na bonança. Não podemos nos esquecer disso, embora seja fácil esquecer quando a gente está bem. E por fim, como última recomendação, meus irmãos, esperar no Senhor, cientes de que Ele não nos desamparará. Irmãos, nós temos um Deus que é soberano, que é grande, que é imenso. Nós vamos aprender com a classe dos novos membros na semana que vem a respeito de Deus, da imensidão do seu poder. Deus fez todas as coisas. Deus chama todas as estrelas pelos nomes. A gente não tem nem ideia da dimensão do espaço. Imagina o tamanho de Deus. E Deus não está dormindo, Ele está diante de nós o tempo todo. Estamos nele. A providência do Senhor nos guarda. E como cristãos, nós temos que ter em mente de que todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Como cristãos, meus irmãos, isso não pode fugir, escapar da nossa cabeça. Nosso Deus é grande. Aleluia por isso. É isso, meus irmãos. Chegamos ao fim de mais uma carta. Eu espero que a igreja tenha aprendido como a igreja deve andar. A igreja passa por dificuldades, passou por dificuldades naquela época, passa por dificuldades nos dias de hoje, mas é a igreja, ela ainda está aqui, presente, e se ela é forte é pela força do nosso Deus. Irmãos, se ela está aqui hoje, reunida, para adorar a Deus, para ouvir a palavra, para aprender, é porque ela carece do Senhor, e ela reconhece isso, e ela recebe disso da parte do nosso Deus. Dificuldades nós vamos ter o tempo todo, mas as recomendações estão claras aqui. Sigamos as recomendações daqueles que viveram antes de nós, que está registrada justamente para o nosso aprendizado. Sejamos uma igreja disposta, cuidemos do problema do irmão, as desavenças, as brigas. Olhemos para Cristo, irmãos, e sigamos a Ele. E as desavenças, as brigas, as intrigas, elas vão ficar para trás. Oremos uns pelos outros, cuidemos-nos de nós mesmos e também do nosso próximo. E o Senhor estará sempre conosco. E a graça do Senhor Jesus seja com esta igreja de Santo André. Amém.